Senhoras e senhores, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano do Colégio Avenida Freire, né? Sétimo ano do Colégio Avenida Freire, História, tá? Só dando continuidade ao que a gente estava falando sobre absolutismo, a gente vai fazer a conclusão desse capítulo, do capítulo 4, a partir lá da página 39. Então, dá uma acompanhada aí, pega o livro, acompanha, tá? Tô aqui com o meu cafezinho de sempre do lado. E a garrafa veio junto, claro. Mas, enfim, aí a gente tem lá na página 39 um texto que diz o seguinte, quer dizer, três textos que dizem o seguinte: alguns documentos da época revelam como eram vistos os reis absolutistas. O francês, conde de Cheverny, descreveu assim um rei espanhol, Filipe II, após o fim de seu reinado, que ocorreu em 1598. E, em matéria de Estado, ele não poupava ninguém que tivesse falhado, fazendo-se grandemente respeitar e honrar pelos grandes. Nenhuma pessoa viva lhe falava senão de joelhos, e poucas vezes se deixava ver ao povo, e mesmo aos grandes, a não ser em dias solenes. É a ideia desse absolutismo, o que é um monarca, que ele se achava o grande maioral, dono da zorra toda, e que ninguém estava no mesmo patamar que ele, ninguém estava no mesmo nível que ele. Então, ele estava acima de todo mundo, inclusive qualquer pessoa da ralé que quisesse falar com ele, ele simplesmente, queridinho, aqui não, viu? Fale aí com o povo, fale aí com o meu secretário, mas falar diretamente comigo você não consegue não, mané. E claro, não poupava ninguém que tivesse falhado. Se alguém dentro do próprio governo dele falhasse em qualquer coisa, o que é que ele fazia? Corta a cabeça dele. Simplesmente, simples. Falhou, morreu. Falhou, vai embora. Vaza. Acabou. Isso acabava gerando um grande respeito. Só que assim, era um respeito através do medo, é claro, né? Essa ideia do absolutismo vai trazer grandes líderes que são extremamente autoritários e muitas vezes são tanto quanto bárbaros, né? Cruéis mesmo, porque se ele se achava a grandiosidade, o suprassumo da monarquia, o melhor de todos, ninguém poderia falhar perto dele, ninguém poderia chegar ao nível dele, se aproximar dele, a não ser que ele próprio permitisse. Não é à toa que aqui diz que nenhuma pessoa viva lhe falava senão de joelhos. A ideia de que ele era o maior de todos, qualquer pessoa que pudesse, que ele permitisse se aproximar, ainda tem isso, qualquer pessoa que ele permitisse se aproximar, somente poderia falar com ele fazendo reverência, se ajoelhando aos seus pés, num ato que é praticamente um ato de humilhação, né? Você se humilhar para poder falar qualquer coisa, por mais básico que seja, precisava se humilhar para poder falar diretamente com o rei Filipe II. E até mesmo outros grandes, outros monarcas de outros reinos, de outros países, precisavam ter um trato, uma conversa diferenciada com o Filipe II, porque ainda que fosse alguém que estivesse no mesmo nível dele, a forma que se levava a ideia do absolutismo, da hierarquia dentro da Espanha, era algo um tanto quanto pomposo demais, né? Diferente para ele. E aí a gente vai continuando. O bispo Jacques Bossuet, que viveu no século XVII, foi um defensor da teoria do direito divino dos reis, escreveu. Lembrando que a teoria do direito divino dos reis era simplesmente dizer que o rei havia sido enviado por Deus. Era a representação de Deus na terra, era através do rei. Então, qualquer coisa que o rei mandasse fazer não era simplesmente porque ele estava lá no poder, porque ele é o governante eleito. Não. A ideia do rei estar no poder, qualquer ordem vinda dele, seria, teoricamente, uma ordem vinda de algo superior. A única pessoa que estaria superior a ele, Deus. Então, foi Deus que mandou. Corta a cabeça dele. Foi Deus que mandou.
tira todo o dinheiro dele. Foi Deus que mandou. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Essa frase define tudo. Tipo, não é um ser humano que está ali. É uma representação divina que merece ser reverenciada por todos. Precisa ser louvada por todos. O rei vê de mais longe e de mais alto. Deve acreditar-se que ele vê melhor e deve obedecer-se-lhe sem murmurar, sem questionar absolutamente nada. Qualquer ordem do rei, todos obedecem caladinhos. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quase uma onipresença, onisciência, como se fala sobre Deus, né? Deus é onipresente, onisciente, E aí o rei seria justamente essa onisciência, onipresença, um monte de coisa. E outro documento de 1766, enviado ao Parlamento de Paris por Luís XV, que governou a França entre 1715 e 1774, evidencia a autoridade do rei, dizendo o seguinte: é somente na minha pessoa que reside o poder soberano. É somente de mim que os meus tribunais recebem a sua existência e a sua autoridade. A plenitude dessa autoridade que eles não exercem senão em meu nome. Então, qualquer tribunal, qualquer outra pessoa que responda com alguma hierarquia dentro do governo dele, nada mais são do que pessoas representando o próprio rei, mandadas pelo próprio rei, em nome do rei. Eram pessoas de confiança do próprio rei. Só que, lembrando, se uma dessas pessoas, um dos representantes do rei, sendo um titular de um tribunal desse, falhasse, a primeira coisa que era feita era ele ser retirado sumariamente do local e muitas vezes morto, né? Se não preso, morto. Corta a cabeça dele. Então, a plenitude dessa autoridade que eles não exercem senão em meu nome, permanece sempre em mim, e o seu uso nunca pode ser contra mim voltado. O rei pode fazer a besteira que for, pode fazer a porcaria que for, que ele não pode ser julgado por absolutamente nenhum de seus atos. Por mais negativo que tenha sido um ato desse, a pior coisa que pode existir: matou um cachorro, pisou no rabo do cachorro. Pronto. Não, o rei, ele tinha pleno poder, plena possibilidade de fazer isso sem que ninguém o julgasse. É unicamente a mim que pertence o poder legislativo, legislar leis, quem faz as leis. Então pertenceria ao rei esse poder de fazer as leis, sem dependência e sem partilha. É somente por minha autoridade que os funcionários dos meus tribunais procedem, não à formação, mas ao registro, à publicação, à execução da lei, e que lhes é permitido advertir-me o que é do dever de todos os úteis conselheiros. Eles podem... Essa questão, quando fala sobre advertência, não é algo negativo para o rei. Mas, na verdade, qualquer coisa que um conselheiro faça, qualquer coisa que alguém vinculado ao próprio governo faça, caberia aos tribunais advertir, chamar a atenção do rei, para poder falar que aquilo estava acontecendo justamente ali. Rei, se ligue só. Tem um conselheiro lá, no tribunal de não sei o quê, que tá falando isso, tá querendo tirar um pouquinho dele por debaixo dos panos. E aí, você precisa tomar uma atitude. O que é que o rei faz? Manda cortar a cabeça dele. Toda ordem pública emana de mim. Tudo que se resolver publicamente, tudo aquilo que pode ser feito no reino para a população, parte dele, do próprio rei. E os direitos e interesses da nação, de que se pretende ousar fazer um corpo separado no monarca, estão necessariamente unidos com os meus e repousam inteiramente nas minhas mãos. Qualquer decisão que seja em benefício da população ou não, em benefício dos nobres, em benefício de quem já tem dinheiro, inclusive, todas as decisões passam pelo rei.
Então, quer aumentar o preço do tomate? Passa primeiro pelo rei. Quer abaixar o preço da batata? Passa primeiro pelo rei. Tudo, absolutamente tudo. Qualquer decisão precisa passar primeiramente pelo rei. E a gente tem mais, seguindo adiante, lá na página 40, diz o seguinte: a sociedade precisa de um rei. Os filósofos defensores do absolutismo monárquico partiam do princípio de que o regime absolutista era necessário para fortalecer o Estado e organizar a vida em sociedade. Alguns dos filósofos europeus que se destacaram nesse contexto foram Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel. Quando a gente fala assim, alguém é maquiavélico, é mau, tá? Vem desse nome de Maquiavel, justamente. E assim, haviam diversos filósofos que defendiam realmente essa ideia de que o poder deve ser concentrado unicamente nas mãos do rei, que através desse poder ele poderia, que deve ser exercido pelo rei, ele poderia simplesmente conseguir mandar em tudo aquilo que há ao redor dele e controlar, inclusive, as revoltas populares, controlar qualquer tentativa do povo de não tomar o poder, mas digamos assim, qualquer tentativa do povo de querer mudar alguma coisa sobre alguma lei. Que o povo acha que determinada lei que aumenta a quantidade de impostos prejudica eles. Tipo, para essa filosofia que defendia os absolutistas, a monarquia absolutista, fala assim, não, beleza, pode parecer que os pequenos comerciantes tenham até razão, que essa população tem a razão, mas no final das contas, quem vai ter a razão vai ser o próprio rei. Acabou para todo o restante do povo. E aí a gente começa, fala desses dois livros, que é O Leviatã de Hobbes e O Príncipe de Maquiavel. Gente, pelo amor de Deus, não confundam Príncipe de Maquiavel com O Pequeno Príncipe de um carinha chamado Saint-Exupéry, que é um livro de 1943. Esse livro de Maquiavel, ele é de 1500 e tararã. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem um ano exatamente, mas o livro de Maquiavel minto, pronto. É de 1505, tá lá na página 41. De 1505. Então não confunda esses dois livros, porque eles não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Mas assim, a gente começa lá com o Leviatã de Thomas Hobbes, que aí diz: no livro Leviatã, o filósofo inglês Thomas Hobbes, que viveu entre 1588 e 1769, argumenta que somente governos fortes e poderosos conseguem impedir que as pessoas se destruam na luta pelo poder e pela sobrevivência, uma vez que, para o autor, o homem é o lobo do homem. Como assim? O que significa dizer que o homem é o lobo do homem? O homem é capaz de destruir o próprio homem, a outra pessoa. A gente começa assim, primeiro que o nome do livro, Leviatã, não é somente Leviatã. Ele se chama Leviatã, ou Matéria, Palavra e Poder de um Governo Eclesiástico e Civil. Esse nome Leviatã, talvez alguns de vocês até já conheçam, para quem entende um pouquinho da Bíblia. No Antigo Testamento havia um peixe que era enorme, extremamente voraz, feroz, chamado Leviatã, o Leviatã. Ou para a galera que gosta de jogos aí pela internet, você encontra um jogo ou outro que fale sobre mar. Por exemplo, o Subnáutica. Subnáutica tem lá um bicho enorme que eles chamam justamente de Leviatã, que seria o monstro mais perigoso de todos os mares. É uma mitologia bíblica, uma mitologia cristã, mas que muitos acabam se utilizando disso. Para aquelas pessoas que acreditam, inclusive, que a Terra é plana, para aqueles que acreditavam que antigamente, ou que nos mares ainda hoje existem monstros enormes nesses mares desconhecidos, eles acreditam que existe um Leviatã ainda hoje, a partir dessa ideia da Bíblia, né, do Antigo Testamento, que fala da existência de um grande monstro marinho que todos que se perdem nos mares, esse monstro acabaria
pegando eles, matando, arranca a cabeça dele. Quase um monarca absolutista dos mares. Mas enfim, aí tem esse peixe voraz. O livro do Thomas Hobbes é do ano de 1651, falando sobre a estrutura da sociedade e do governo legítimo. E aí o que é que fala assim? Os homens são egoístas por natureza. Quando a gente fala de homem, os homens são egoístas por natureza, os homens em relação à humanidade em geral. Mas, inclusive, geralmente quem vai guerrear são homens contra homens, né? As decisões de guerra geralmente partem dos homens, porque homem é bicho besta, tá? Para tudo quer resolver na porrada, não sabe dialogar, e aí os miseráveis resolvem brigar tudo. Rebanho de egoísta sacana. Com essa natureza, eles tendem a guerrear entre si, todos contra todos. Assim, para que eles não se exterminem mutuamente, para que eles simplesmente não cheguem e se matem, a ideia do Thomas Hobbes é que exista um contrato social. Importante dizer também que a gente não pode confundir esse contrato social com um livro, com um texto que foi escrito pelo Jean-Jacques Rousseau, muitos anos depois, lá em 1740 mais ou menos, o Rousseau ele vai escrever um livro chamado também Contrato Social. Mas essa ideia do Thomas Hobbes aqui é realmente da necessidade da assinatura de um contrato, de se fazer um contrato social em que nesse contrato ele possa se estabelecer a paz entre os homens, entre a humanidade, entre os povos de diferentes localidades, de diferentes nações, que tenham interesses divergentes, que não conseguem simplesmente chegar, sentar numa mesa e dialogar. Para que eles possam estabelecer essa paz, seria necessário fazer um contrato social. E aí isso faria com que eles abdicassem, que eles abrissem mão da guerra entre eles, né? Só que aí tem uma outra questão. Mesmo havendo esse contrato social, os homens continuam sendo egoístas. Continuam sendo um bando de babaca que quer todo mundo brigar, dar porrada em todo mundo, resolver as coisas na base da porrada. E para aqueles que continuam querendo resolver tudo na base da porrada, haveria necessidade de ter um Leviatã, que é uma autoridade soberana que serviria para punir aquelas pessoas que não respeitassem o contrato social. Então, se o contrato está lá estabelecendo, galera, não vamos guerrear, vamos tentar resolver a parada na paz, na tranquilidade, no diálogo, tal. Agora, você não é obrigado a respeitar o contrato, mas também, se não respeitar, manda o Leviatã, manda essa autoridade soberana para chegar e dizer assim, não vai respeitar não? Beleza. Corta a cabeça dele. Simples, acabou. De boas. E aí pronto. A gente termina lá dizendo que Hobbes afirmava que os povos precisam de monarcas absolutistas para manter a ordem na sociedade. Tá vendo? A ideia do Leviatã, justamente da necessidade de se haver essa autoridade soberana para que consiga se manter a ordem no local. Tá vendo? Um líder nato daquela nação que simplesmente ele vai ter o poder de não somente punir aqueles que obedecem, mas é a própria pessoa que consegue manter esse contrato social em vigência, conseguindo ser a pessoa que vai manter o equilíbrio entre os povos para que eles consigam dialogar entre si. E pronto. Aí a gente pula lá para o Príncipe de Maquiavel. O filósofo Nicolau Maquiavel, nascido em Florença no ano de 1469, viveu numa época em que ainda não se havia organizado um governo centralizado na Península Itálica. Naquela região havia cidades-estados independentes, como Veneza, Gênova, Florença e Roma, cada qual governada por uma família, em geral de burgueses, que haviam enriquecido com atividades comerciais e financeiras. Eram grandes centros comerciais, essas cidades italianas, e geralmente quem comandava esses locais eram as famílias.
eram grandes famílias que enriqueciam, cada vez mais iam comprando uma coisa ou outra dentro da cidade e eles acabavam mandando na cidade toda. Não é muito diferente do que a gente acaba vendo hoje em dia, em alguns estados. Digamos assim, na Bahia praticamente tudo é da família de ACM, Antônio Carlos Magalhães. Em Sergipe é da família Franco, Derda. Vocês podem até defender eles de boa, tranquilo e tal, mas acaba tendo essas definições, essas grandes famílias ricas que compram tudo na cidade, né? Então eles que acabam mandando nessa cidade. É o que aconteceu justamente naquela época. Essas cidades e estados eram independentes, tinham autonomia administrativa, ainda que fizessem parte de um único reino, mas cada cidade tinha uma determinada liderança. Entretanto, em meados do século XV, a situação econômica das cidades italianas foi abalada pelo fim do monopólio do comércio das especiarias e pelo bloqueio turco no mar Mediterrâneo. Além disso, elas enfrentavam a França e a Espanha que tentavam dominá-las. Então, lá no século XV, diversas guerras, diversas tentativas de conquista de território, eles começavam a avançar em busca de determinados territórios para poder expandir, claro, a sua influência e, consequentemente, também para que eles pudessem ter mais dinheiro, né? Então, o próprio bloqueio turco no mar Mediterrâneo foi uma forma dos turcos eles conseguirem tomar o comércio daquele local. Qualquer pessoa que quisesse comercializar, que quisesse passar pelo mar Mediterrâneo, precisava pagar um pedágio. Então, isso fazia com que as taxações, os impostos fossem cada vez mais altos e essas cidades elas precisassem buscar alternativas de locais para poder praticar o seu comércio. Só que isso acabava gerando ainda mais custo para eles. Porque, por exemplo, ao invés de apenas fazer uma travessia no mar Mediterrâneo, eles precisariam dar uma volta imensa para levar por dentro de vários territórios até chegar ao local onde eles quisessem realizar o comércio deles. Maquiavel, cuja obra mais importante chama-se O Príncipe, não confundam, gente, por favor, Pequeno Príncipe é uma coisa completamente diferente disso. Defendia a formação de um Estado moderno que unisse as cidades e estados sob um único governo. Ele considerava que dessa forma a Península Itálica poderia enfrentar a crise, afastar o perigo da dominação estrangeira e competir com Portugal, Espanha, França e Inglaterra, que naquele momento fortaleciam-se e enriqueciam com o desenvolvimento comercial, as navegações e a colonização. Vocês veem que é justamente nesse período, século XV, início do século XVI, que essas grandes navegações, essas grandes conquistas, principalmente das Américas e o comércio por todo o litoral africano, vai acontecer por esses países, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. América Espanhola, América do Norte colonizada por ingleses e franceses, toda a América Latina colonizada pelos espanhóis, o Brasil colonizado por portugueses, com a influência também dos espanhóis, com a chegada dos holandeses também, tendo bastante influência por conta do desenvolvimento de navegação que eles tinham. E a Itália acabou sendo deixada para trás. E aí também a gente pode parar para pensar sobre a localização geográfica da Itália, que acaba influenciando nisso. Que ele é um pouquinho mais escondida, a bota ali, para o lado do mar Mediterrâneo. Ele não tem uma saída direta para o Oceano Atlântico, como Portugal, Espanha, Inglaterra e a França, elas têm. E aí, então, o que o Maquiavel propunha no Príncipe é que a Península Itálica, que essas diversas cidades italianas, elas conseguissem se juntar, centralizar o poder, ao invés de ter esse poder descentralizado, dessa autonomia toda de cada cidade, que eles pudessem unir as suas forças, tendo um monarca, um rei em comum, uma pessoa que fosse forte o suficiente para poder mandar lá na zorra toda.
E aí pronto. Em O Príncipe, Maquiavel afirma que o monarca não deve ser julgado pelas atitudes que toma. Aquilo que a gente estava falando antes também sobre isso, que ninguém pode julgar as decisões de um rei. Ele é o absoluto, ele é praticamente a representação de Deus na Terra. Então, você quer questionar ele, corta a cabeça dele. E sim pelos objetivos que pretende alcançar. Então, como o povo diz, de boas intenções o inferno está cheio. Então, de repente, ele tinha lá a boa intenção, entre aspas, de fazer determinada coisa, poderia dar completamente errado. Mas se a intenção foi algo positivo, não vamos julgar ele por ter errado, mas tentou acertar. Fez besteira? Fez. Mas digamos que foi uma tentativa de fazer o certo. Dessa forma, uma atitude injusta ou violenta do governo, do governante, poderia ser considerada positiva se sua finalidade for manter a ordem e a segurança. Não vamos fazer uma comparação com determinados países que nós vivemos hoje, mas brincadeira, não vou fazer essa comparação, porque você sabe por quê. Então, fala, uma atitude injusta ou violenta do governante pode ser considerada positiva. Imagine, precisamos de manter a ordem no local. De que forma a gente pode combater os manifestantes que são contrários, digamos, ao aumento de impostos? Aumento de imposto vai prejudicar o povo. Aí eles estão se revoltando, estão se manifestando, querem questionar, brigar com o rei. Aí o rei, o que é que ele vai fazer? Manda a guarda dele baixar o cacete no pessoal e acaba matando 50 pessoas. Ele é culpado. Mas, como aqui dizia, mas a finalidade era manter a ordem, manter a segurança do local, então simplesmente a gente não pode julgar pela polícia dele ter matado a população. Só que aquilo ia prejudicar a população. A polícia, a guarda dele chegou para matar o povo também. Enfim, essa manutenção da ordem e segurança, mesmo que acabasse afetando a população, se ele dissesse que tinha uma finalidade boa, era somente o que importava. Os argumentos de Maquiavel foram utilizados por diversos reis absolutistas europeus a fim de justificar seu poder, mas não foram suficientes para unificar as cidades italianas, que preferiram continuar mantendo a sua autonomia, mesmo que temporariamente prejudicadas por conta desse bloqueio comercial, né? A centralização política da Península Itálica foi concretizada apenas lá em 1870. Então, quase 300 anos depois. Aqui fala do nascimento de Maquiavel em 1469, né? Mas o Príncipe, o livro, foi de 1505, né? Então 1870, quase 400 anos, 350 a 400 anos. Pronto, aí depois a gente vai ter um texto aí na página 41, que aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas aí vai ser uma leitura para vocês fazerem também, e depois vai ter uma atividadezinha para a próxima semana, mas aí semana que vem vocês fazem para ficar tudo de boas, beleza? Valeu, galera. Bebam água, se hidratem, usem máscara, cuidado com o coronavírus, e é isso aí. Tchau!